Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Ido. Presente. Professor Marcelo, presente. Ailton Fenemê. Onildo Francisco dos Santos. Professor Abelino. Alberto Zetinarski. Professor Assis. Bira do Banco. Carlos Machado. Edson Selle. Gilberto Melo. José Vieira. Leandro Danifer. Lúcio Stocco. Luiz Monteiro. Presente. Luiz Paulo. Presente. Mari Temperasso. Nina Singer. Tadeu Camargo. Wilson Cabelo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014, os 18 dias do mês de novembro de 2014, nesta cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata, presidido pelo vereador e presidente Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Dr. Ido, realizou-se a 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano em curso, a ela comparecendo além do presidente, vice-presidente, secretários e demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente que constou das seguintes matérias: ofícios do Poder Executivo 704, 705 e 707. Diversos e deste legislativo foram apresentados os projetos de lei números 453 e 454 do vereador Wilson Cabelo. Aprovados os requerimentos 92 do vereador Tadeu Camargo e 93 dos vereadores Tadeu Camargo e Silvio Monteiro. E lidas as indicações como seguem: 6.018, 6.034 e 6.035 do vereador Carlos Machado, 6.019 e 6.020 da vereadora Mari Temperasso, 6.021, 6.044 e 6.045 do vereador Gilberto Melo, 6.022 a 6.024 do vereador Luiz Monteiro, 6.025 a 6.028 do vereador Wilson Cabelo, 6.029 a 6.033 do vereador Luiz Paulo, 6.036 do vereador Onildo, 6.037 e 6.038 do vereador Dr. Ido, 6.039 a 6.043 do vereador Leandro Danifer, 6.046 do vereador Tadeu Camargo, 6.047 e 6.048 da vereadora Lúcia Stocco, 6.049 dos vereadores professor Abelino e Edson Selle, todas solicitando melhorias para a comunidade. Concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador Ailton Fenemê fez uso da palavra em tribuna e a seguir passou-se a ordem do dia da apresentação, ocasião que foram aprovados os projetos de lei números 440, 441, 442, 443 e 445 de 2014. E solicitado vistas aos projetos de lei números 433 e 444. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e concedeu a palavra aos vereadores Tadeu Camargo, Luiz Paulo e Luiz Monteiro para uso em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada outra para o dia 20 de novembro de 2014, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ato, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente assinado. Está em discussão o presente ato. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido neste momento e fará o uso da palavra na tribuna popular o senhor Rafael Leon, que fará uma breve explanação sobre o Dia da Consciência Negra. Gostaria de convidar o senhor Rafael para adentrar no nosso plenário. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhor vice-presidente da Câmara, nobres vereadores, a todo o público presente. Venho a essa casa de lei e querer, acima de tudo, como um cidadão negro, um cidadão brasileiro, que tenha maior representatividade quanto aos negros, que olhem pelos negros, nesse dia tão importante pela luta da consciência negra. É um dia que não é à toa que o dia que o Zumbi dos Palmares foi morto, mas essa luta é bem antes do dia que ele se foi. É um dia de homenagem à sua morte, a luta pelos negros, a luta contra a
a luta contra a repressão. E bom seria que, se não tivesse esse dia, apesar de ser um dia muito importante nessa luta, bom seria se todos fossem representados, se todos fossem tratados com respeito. É um direito constitucional. Eu sou estudante de direito e essa sensação de querer justiça, de querer que as coisas sejam mais balanceadas, não vem à toa. Eu tenho comigo uma luta desde sempre e agradeço muito a minha mãe, que me deu muitos valores, graças a Deus, e sei que essa luta tem que ser coletiva, mas se todos, cada um de nós fizermos a nossa parte, eu sei que muita coisa tem para ficar mais aclarada, mais balanceada perante todos. E sei que se cada um de nós fizermos a nossa parte para lutar contra qualquer tipo de repressão e igualdade de direito, eu sei que cada coisa será colocada no seu lugar. Se todos tivessem respeito isonômico, seria a sociedade que todos prestam, que todos esperam, e que todos aqui, agradeço muito, que todos tenham um sentimento de querer lutar pelos negros, que olhem pelos negros de São José dos Pinhais e que tenha representatividade. Isso eu requeiro como cidadão, representando cada um de nós. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Agradeço a todos. Gostaria de agradecer as palavras do acadêmico Rafael Leon e convidando nesse momento o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder, 34ª Sessão Ordinária do segundo período legislativo de 2014. Do Poder Executivo, ofício 708, encaminhando cópia da Lei 2.492 de 2014, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis, e concede desconto de multas incidentes sobre tributos municipais. Ofício 717, apresentando esclarecimentos em relação ao projeto de lei 444 de 2014. Deste Poder Legislativo, projeto de lei 455 do vereador Tadeu Camargo, que dispõe sobre a isenção de ao doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição a concursos públicos e adota outras providências. Projeto de lei 456 de 2014 do vereador Bira do Banco, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação da composição, objetivos e deliberações dos conselhos municipais regulamentados no município de São José dos Pinhais. Projeto de lei 457 do vereador professor Marcelo, que altera e acresce artigos à lei 554 de 2004, que cria no município de São José dos Pinhais o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações, PURAI. Indicação 6050 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo para que realize estudos para alteração da linha de ônibus Contenda direto em 2 períodos, manhã e tarde, adicionando o trajeto entrando na rua Paulo Plantes Cordeiro, na empresa Rio de Una, seguindo pelas ruas João Kramer e professor Júlio de Carvalho Gomes, e conclua seu trajeto atual até o terminal central. Indicação 6051 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo para que realize a retirada de lixo na rua Pedro Bier, sem número, na região da Cotia. Indicação 6052 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo para que realize roçada e limpeza na rua Vereador Domingos Benvenuto Moleta, sem número, próximo ao Colégio Estadual CEAS, e próximo ao Salão de Festas da Igreja Ucraniana, na colônia Marcelino. Indicação 6053 do vereador Luiz Monteiro ao Poder Executivo, que viabilize a limpeza e raspagem em toda a extensão da calçada no entorno da unidade de saúde do CEMEI Papa Paulo, bairro Cidade Jardim.
Indicação 6.054 do vereador Luiz Monteiro ao Poder Executivo, que viabilize a limpeza e raspagem em toda a extensão da calçada em torno da Escola Municipal Padre Pedro Fus, bairro São Cristóvão. Indicação 6.055 do vereador Luiz Monteiro ao Poder Executivo, que viabilize estudos para a implantação do recap asfáltico em toda a extensão da rua Norberto Gapski, bairro Vila Margarida. Indicação 6.056 do vereador Luiz Monteiro ao Poder Executivo, que viabilize a pintura e sinalização de trânsito, pare, na rua Norberto Gapski, esquina com as ruas Antônio Cetim e Anselmo Vacari, bairro Vila Margarida. Indicação 6.057 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que viabilize a implantação de uma cancha de futebol de areia no Jardim Aquários, bairro São Marcos. Indicação 6.058 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipó em toda a extensão da rua Antônio Palanique, no bairro Costeira. Indicação 6.059 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipó em toda a extensão da rua Orestes Fogiato, no bairro Costeira. Indicação 6.060 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipó em toda a extensão da rua Regina Stuzinski Ramos, no bairro Costeira. Indicação 6.061 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que realize a retirada de entulho, roçado e colocação de placa indicativa de proibido jogar lixo no terreno baldio localizado na rua Pedro Valasque, em frente ao número 1313, Rio Pequeno. Indicação 6.062 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que realize serviço de limpeza e roçada próximo ao ponto de ônibus na rua Tavares de Lira, próximo à empresa Didios Panificação Industrial Limitada, Afonso Pena. Indicação 6.063 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que realize estudos para a implantação de semáforos na rua Alfredo Pinto, cruzamento com a Rua das Rosas e Almirante Alexandrino, bairro Afonso Pena. Indicação 6.064 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que determina a instalação de uma placa de identificação sinalizando o aeroporto próximo à Rua Rolândia, bairro Cruzeiro. Indicação 6.065 dos vereadores Onildo e Lúcio Stocco ao Poder Executivo, reiterando a indicação 1932 de 2013, que realiza estudos para a implantação de um semáforo na rua Doutor Murici, esquina com a rua Silvio Pinto Ribeiro, bairro Costeira. Indicação 6.066 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que realiza a operação tapa-buraco na rua Richieri Alberti, no Jardim Jurema. Indicação 6.067 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determina estudos para a instalação de uma câmera de monitoramento eletrônico na Escola Municipal Professora Cleonice Braga Fonseca. Indicação 6.068 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determine que seja realizado o serviço de roçado com capinação no Jardim Jurema. Indicação 6.069 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determine a troca de cobertura no ponto de ônibus localizado na rua Alexandre Roncoski, em frente ao número 206, neste município. Indicação 6.070 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determina serviço de roçado no pátio da Escola Municipal Antônio Franco da Rocha, na região da Borda do Campo. Indicação 6.071 do vereador Wilson Cabelo ao Poder Executivo, que viabiliza estudos para a revisão e manutenção na boca de lobo existente na rua Eliude Alves Pereira, em frente ao número 180, no bairro Jardim Atômico. Indicação 6.072 do vereador Edson Selle ao Poder Executivo, que determina a poda dos galhos de árvores que estão em contato com os fios da rede elétrica, localizados na estrada principal da Colônia Castelhano, reiterando a indicação 3.588 de 2014. Indicação 6.073 do vereador Tadeu Camargo ao Poder Executivo, reiterando a indicação 743 de 2013, que determina estudos para a implantação de um plantão odontológico permanente 24 horas, inclusive em finais de semana. Indicação 6.074 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determina a limpeza e roçada no terreno baldio localizado na rua Beno Ernesto Birer, no bairro Cidade Jardim. Indicação 6.075 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determina a retirada de entulhos e lixos na rua Cláudio Pereira da Cruz, esquina com a rua João Batista de Camargo, na Vila Iná. Indicação 6.076 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determina a retirada de entulhos e lixos na rua Altevir de Lara, em frente ao número 779, no Jardim Curitibano.
Indicação 6.077 do vereador Leandro Daniffer ao Poder Executivo, que determina a limpeza e roçada na academia ao ar livre da terceira idade, em frente ao Colégio Lindaura, na rua Bernardo Dombrovski, bairro Afonso Pena. Indicação 6.078 do vereador Leandro Daniffer ao Poder Executivo, que determina a operação tapa-buracos na extensão da rua Orestes Persegona, no Jardim Primavera, bairro Afonso Pena. Indicação 6.079 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo, para que realize a colocação de 2 lixeiras na Praça da Colônia Marcelino, em frente à Igreja Ucraniana, localizada na rua Domingos Benvenuto Moleta, sem número, Colônia Marcelino. Indicação 6.080 do vereador Wilson Cabelo ao Poder Executivo, que solicite colocação de faixas para pedestres e sinalização adequada e rebaixamento de guias para cadeirantes na Avenida Benjamin Possebon, no bairro Quisizana. Indicação 6.081 do vereador Wilson Cabelo ao Poder Executivo, que realize serviço de limpeza e roçada no canteiro da Avenida das Torres, entre as ruas Norberto de Brito e Veríssimo Marques, neste município. Das comissões: da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de resolução 89/2014 desta Câmara Municipal, visa dar nova redação ao artigo 10 e revoga os seus parágrafos 1º, 2º e 3º da resolução 2 de 90 de 4 de outubro de 1990, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, alterado pela resolução 84 de 9 de outubro de 2014. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 436 de 2014 do vereador professor Abelino, que institui o programa de caçambas estáticas comunitárias no município de São José dos Pinhais e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar 95 de 2014 do Executivo, altera, acresce e revoga dispositivos da lei complementar 15 de 19 de outubro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência do município de São José dos Pinhais e criação da autarquia Prev São José. Parecer favorável à aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 15 de 2014 dos vereadores subscritos, que altera a Lei Orgânica do município, acrescentando o artigo 125A, instituindo o orçamento impositivo que torna obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 448 de 2014, neste legislativo, 230 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, R$ 857.515,93, Secretaria Municipal de Educação. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar 95 de 2014. Comissão de Urbanismo, Habitação, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 436 de 2014 do vereador professor Abelino. Parecer favorável à aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 15 de 2014 dos vereadores subscritos. Abrimos nesse momento as inscrições para uso da palavra na tribuna. Estão inscritos o vereador Dr. Ido e o vereador Onildo. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador Dr. Ido. Bom dia a todos. Senhor presidente desta casa, vereador Silvio Monteiro. Primeiro secretário, professor Marcelo. Segundo secretário, vereador Ailton Fenemé. Corregedor desta casa, vereador Onildo. Demais vereadores, vereadoras, caros presentes. Peço permissão para que eu leia um texto adaptado de um jurista renomado, Vitor Godoy, sobre o Dia da Consciência Negra. Em 20 de novembro de 1695, o povo negro do Brasil perdeu Zumbi, a maior referência na luta contra a opressão sofrida pelos escravos. Por tal razão, refletimos nesse dia a necessidade de conscientização da história e direito dos afrodescendentes. Ser negro neste país é representar uma raça que trabalha por séculos para ser detentor da dignidade humana. É carregar nas costas um passado de dor pungente
e discriminação. É ter consciência que seu povo é notoriamente pobre e massacrado pelo poder. É enaltecer uma cultura rica em conhecimento popular e aceitação das diferenças. Ao tratar desse assunto, é importante compreender e reconhecer o genocídio histórico travado pelos brancos e suas instituições. Por séculos, negro era coisa. A segurança física dos membros da sociedade simplesmente preferiam entender que negro não é partícipe de qualquer comunidade. A igreja, que sempre foi um ator político e social relevante no Brasil, optou por execrar não apenas o negro, como toda a sua rica cultura. Os cidadãos, melhor dizendo, os brancos, matavam, estupravam, exploravam sua força de trabalho em demasia, vendiam como mercadoria, subjugavam, ridicularizavam e marginalizavam os escravos. A libertação dos escravos se deu por lei, sem qualquer forma de legitimação e reconhecimento da dignidade humana do negro pelo branco, principalmente nenhum projeto de estruturação física e psíquica para que esses novos livres. Apesar de toda a perspectiva histórica ora apresentada, ainda é comum a argumentação que inexiste na nossa sociedade preconceito com os negros. A essas pessoas questionam se é comum negros ocupando grandes cargos, se estão em qualquer ranking dos mais ricos do país, se os encontram indo a eventos culturais de alto custo. Mas em contrapartida, nos presídios a aparência é outra. Infelizmente o racismo é uma realidade no país e são esses fatos que demonstram os efeitos dessa prática cultural. O argumento emposado por essa camada é lamentável e opressor, já que é utilizado para não provisionar políticas públicas de combate ao racismo. Nesse contexto é que começamos a entender a importância da consciência negra, reconhecendo esta realidade de forma podemos reparar tamanha desigualdade. O Estado, através de sua Carta Máxima, declarou no seu artigo 5 que todos são iguais perante a lei. Ainda determinou como objetivo da sociedade promover o bem de todos, independentemente da cor. Na prática, apenas após implementar a social-democracia é que se viu a aplicação de políticas para o início da reparação dessa desigualdade. Podemos citar a implementação de cotas para faculdades públicas, a criminalização do racismo e a mais importante delas, a obrigatoriedade no currículo escolar da disciplina História da África e da Cultura Afro-Brasileira, como medidas brasileiras de estímulo da luta contra o racismo. Afinal, pouco adianta políticas de estados ou de governo que visam a minimização das diferenças entre cor, se os brasileiros de todas as cores não conseguem entender a razão de tanta luta. A verdade é que pouco se fala acerca das consequências da escravidão. Nas escolas ainda não se ensina que mesmo atualmente o povo negro segue marginalizado em face da péssima condução de todos os pilares da sociedade em relação ao fim da escravatura. Apesar de nítido, não se admite que o poder ainda tem cor. Mesmo com todos os indicativos, não se explora que a discriminação possui ranço e praticamente todas as esferas do cotidiano. À luz do raciocínio exposto, consciência negra consiste no estudo da história desse povo, na valorização da beleza de sua cultura e, se necessário for, ficar com o braço esticado, a mão cerrada, para gritar pela minimização dessa desigualdade histórica. Por fim, trago como reflexão o ensinamento do líder negro Malcolm X, abre aspas, as únicas pessoas que realmente mudaram a história
foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, nosso vice-presidente, doutor Ido, mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que está aqui presente. Um abraço também nosso companheiro Tainha, representante do Sindicato dos Metalúrgicos, que está sempre aí presente, atento a todos e a tudo, né, Tainha? Eu acho que isso é muito importante. Você que é um grande guerreiro aí pela luta dos funcionários da área dos metalúrgicos, e não só dos metalúrgicos, né, em outros campos. Tenho visto também o sindicato de vocês apoiar e sempre estar presente, dando força aí para que sempre aconteça o melhor nas empresas, né? Mas o que me faz usar hoje essa tribuna eu diria que é por tão pouca coisa, mas que de grande importância para o povo de São José. Eu gostaria de falar, ontem nós estivemos numa janta aqui no centro de São José dos Pinhais, com a comitiva que veio do Chile, prefeito de uma cidade do Chile, mais alguns vereadores de um município lá do Chile, e é muito bom estar conversando com esse povo, eles que vêm trazer para nós aqui, na verdade eles vêm mais buscar alguns conhecimentos da nossa cidade, para levar para a cidade deles, quando que também o nosso povo aqui de São José, alguns vereadores estiveram presentes no Chile, e parece que no ano passado, e foram fazer uma visita também para trazer de lá também alguns conhecimentos, porque o Chile, quer assim, quer não, um país bem desenvolvido, é um país que tem lá os seus méritos, porque nós também podemos buscar conhecimento em outros países, né, para aplicar em nossa cidade. Então isso é muito bom. Também gostaria de falar, é bom que o Tainha esteja aqui presente, Tainha. A gente tem denúncia de que algumas empresas de ônibus, são poucas em nossa cidade, é fácil de deduzir quem são as empresas, elas ainda continuam fazendo motorista assinar o compromisso de cobrar passagem, dirigir e cobrar passagem. Isto é uma denúncia que eu estou fazendo. Eu gostaria que, eu não sei se o Ministério Público, quem pode fazer uma investigação, desde que essas pessoas elas dão o nome, mostram que elas foram obrigadas a assinar para continuar na empresa cobrando passagem, dirigindo e cobrando passagem. Eu tenho duas denúncias, duas pessoas, e outras me ligaram também, mas não deixaram assim o nome, só falaram que estava acontecendo isso nas empresas de ônibus. Isso é muito grave, gente. Mediante de uma situação que nós passamos, aí tanto que a gente teve aqui, a aprovação de um projeto de lei nessa casa, que foi de grande importância para os cobradores de ônibus e motorista, foi de grande importância para a população de São José dos Pinhais, e que esse projeto de lei praticamente não está valendo. Então estão ignorando o que nós fizemos aqui, o que o prefeito sancionou, e não estão respeitando. Estou abrindo essa denúncia. É bom que alguém fique atento, que alguém possa tomar uma providência, porque depois do mal acontecido, não adianta ir reclamar,
dizer que foi culpa do motorista, porque quando sobrecarrega o motorista, isso pode vir a acontecer aí, problemas sérios com a população. Então, temos que ficar atentos, tem que ver até que prazo isto foi dado para que as empresas mudassem essa conduta, e nós vamos começar, eu vou começar a pegar ônibus mais para os interior, mais, enfim, aí pelos bairros, para ver onde estão, e vou filmar, gente, vou filmar essas atitudes de motorista fazendo dupla função, para que a gente possa ter elementos para falar e provar para as autoridades que isso continua na prática ainda e que não deve continuar. Então, estou deixando aqui esse recado, é muito importante para a sociedade, que denuncie também aonde está passando o motorista, cobrando passagem e dirigindo. Precisamos também que a comunidade também se envolva nesse aspecto, ok? Também quero dizer para vocês que no meado do ano passado, eu estive numa reunião, não me lembro se o Carlos estava junto, o Carlos está aqui presente hoje, não me lembro, Carlos, se você estava junto ou não, foi com o prefeito Cetim e o nosso secretário de transporte, Adriano, aonde vinha uma cobrança muito forte do comércio de São José dos Pinhais, mais precisamente em frente ao antigo terminal, e da própria população, que pede encarecidamente que volte aos pontos de ônibus naquela praça. Não é só pedido do comércio, porque vem trazer benefício aos comércios que ficou muito fraco, enfraqueceu, e muitas pessoas perderam emprego, outras pessoas fecharam suas lojas. Ali em frente à praça, ficou muito bonita a praça. Não precisa transformar aquilo ali num terminal, não tem necessidade, mas que coloque o tubo do ligeirinho e que faça voltar alguns pontos de ônibus ali naquele local. Tem estrutura para que isso aconteça. Há um pedido da sociedade, há um pedido do comércio daquela região. Ontem a gente estava em um local onde os comerciantes pediam encarecidamente, inclusive falaram com o doutor Ido, falaram com o Tadeu, a Lúcia Estocco estava junto também ontem, e esse cidadão pediu encarecidamente que voltasse os pontos de ônibus naquele local, e isso é uma cidade da população também. A população quer que esses pontos de ônibus voltem ali naquela praça, porque ali tem como colocar os pontos de ônibus cobertos. A população está à mercê aqui na rua do lado de cima do Top Gun. Muitas vezes eles chegam a ficar na rua, gente, é muito perigoso. Se aglomera tanta gente ali, e se torna até perigoso. Sendo que nós temos um espaço físico muito bom, nós temos um local muito bom, e que, se for o caso, essas ruas elas possam mudar um sentido para favorecer o comércio e favorecer a população. Se dizia o tanto que o Ivan fez errado tirar dali, que não era um projeto do Ivan, que era um projeto que já vinha ao longo do tempo desse terminal, que ficou lá embaixo, que não serve para nada aquele terminal. Dá para se ampliar aquilo, se colocar segurança naquilo lá, naquele terminal, vai melhorar. Não quero dizer que o ligeirinho não passe por ali, não quero dizer que os ônibus não vão até lá para fazer o terminal, que seja o fim de linha ali, mas que seja um ponto de referência, que a turma possa embarcar e desembarcar aqui na praça, aonde sempre foi. Tenho certeza que a população vai agradecer muito. Então eu espero, já que falaram que o Ivan fez errado, prefeito Cetim, o Carlos está aqui presente, o nosso secretário com certeza vai ficar sabendo, Adriano, que tome uma providência, porque prometeram para mim que ainda no ano passado voltaria os ônibus ali naquele local. O Adriano prometeu para mim diante do prefeito Cetim.
E essa promessa não foi para mim, essa promessa é para o povo de São José dos Pinhais. E o povo merece estar esperando. Eu espero que não seja um palco político para a próxima eleição, para dizer, não, nós vamos fazer agora, está aqui, nós fizemos e agora nós queremos o voto por isso. Porque eu tenho certeza que se esse grupo que está aí não fazer voltar esse ponto de ônibus, e nós ir para a demanda, para a luta, para ganhar a prefeitura de São José e nós ganhar, eu tenho certeza que o futuro prefeito dessa cidade fará. Não precisa esperar até lá. A população quer o ponto de ônibus naquele local. É só isso, senhores e senhoras, o meu bom dia. Não havendo mais oradores para uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 96 de 2014 do Executivo, que dispõe sobre a ampliação de vagas e criação de novos cargos, altera e acresce o anexo 1º da lei complementar número 02 de 2004, de plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 433 de 2014, nesse legislativo, número 224 do Executivo, que altera dispositivos, altera tabelas e mapa da lei número 29 de 19 de maio de 2000, que dispõe sobre o zoneamento na unidade de planejamento UTP do Itaqui. Colocamos em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Danifra. Em razão de falta de pleno conhecimento do projeto e estava sobre pedido de vistas, eu peço vistas deste projeto. Sendo assim, colocamos em discussão o pedido de vistas. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1313 de 2014, que aprova o quarto termo aditivo ao termo de cooperação número 41 de 2010, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais e a Caixa Econômica Federal. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Encontra-se sobre a mesa diretiva o requerimento número 95 de 2014, onde os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais requerem à mesa, ouvido o plenário, que seja o projeto de lei número complementar número 96 de 2014 do Executivo, que dispõe sobre a ampliação de vagas e criação de novos cargos, altera e acresce o anexo 1º da lei complementar número 02 de 2004, do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal, ora aprovado em primeiro turno de discussão, possa ser dispensado do interstício regimental e colocado em seu segundo turno de discussão e votação na ordem do dia da presente sessão, tendo em vista a necessidade da aplicação da matéria. Tendo em vista que o requerimento vem assinado por todos os presentes, o mesmo está aprovado. Sendo assim, passamos ao segundo turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 96 de 2014. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei de decreto legislativo número 1313 de 2014, o primeiro turno de discussão e votação do projeto de resolução número 89 de 2014, o primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei números 436 e 448 de 2014, o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 95 de 2014 e o primeiro turno de discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica municipal número 15 de 2014 dos vereadores subscritos. Sendo assim, abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal.
Estão inscritos vereadora Lúcia Estocco, vereador professor Abelino, vereador Luiz Paulo e último orador, o vereador professor Marcelo. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador. Primeira oradora, a vereadora Lúcia Estocco. Senhor presidente, demais membros da mesa, amigos vereadores, público aqui presente, bom dia. Faço uso da palavra só para tecer um convite aos vereadores e vereadoras que hoje, às 20 horas, eu e o Marcelo, nós estaremos oferecendo um jantar à comitiva lá do Chile, o qual nós gostaríamos muito que vocês participassem conosco, porque essa comitiva consta com 5 vereadoras e um prefeito. E eles têm nos cobrado por que os vereadores não estão sempre assim presentes, fazendo parte da comitiva. Eu acho assim que é importante essa troca da experiência. Então, hoje o jantar será oferecido por mim e pelo Marcelo, e estendo o convite a todos vocês, e gostaria que lá estivessem presentes para uma troca de experiência. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador professor Abelino. Bom dia a todos. Parabenizar aí o Rafael Leon, o vereador doutor Ido, pelas palavras, né, pelo Dia da Consciência Negra. Isso é muito importante lembrarmos do sofrimento de todos que passaram por isso e as conquistas, né? Tiveram muitas conquistas nesse período de tempo aí. Com relação ao projeto de lei que proíbe a dupla função do motorista, essa lei entrou em vigor, foi publicada dia 24 de outubro, e ela tem, no seu artigo 4º, diz o seguinte, ó: esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias da data de sua publicação. Eu tenho recebido também cobranças da comunidade dizendo que existem motoristas dirigindo sem cobradores. Isso é verdade. Mas o seu artigo 4º da Lei 431, que fala sobre a proibição da dupla função de motorista, dá aí um tempo de 120 dias, 4 meses, para que as empresas entrem em acordo. Então, vou continuar acompanhando, é claro, mas se faltando um dia aí para a empresa se adequar aí no dia, né, vencendo o prazo, ela estiver adequada, ela está cumprindo o que manda a lei, né? Então eu realmente entendo a comunidade, essa pressa, e de nós vereadores também, em querer que os ônibus estejam andando com os motoristas, a partir de já, essa é a minha vontade também, mas a lei que nós aprovamos e o prefeito sancionou, concede então 4 meses para a empresa entrar, se adequar à lei. O que eu tinha para hoje é só. Tenham todos um bom dia. Com a palavra, o vereador Luiz Paulo. Eu pediria silêncio no recinto. Com a palavra, o vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente, aos companheiros da mesa diretiva, aos companheiros vereadores, ao público que nos acompanha nessa sessão parlamentar e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Meu bom dia para todos e para todas. Presidente, uso a explicação hoje, mas para que nós possamos fazer uma grande reflexão no nosso dia a dia sobre o Dia da Consciência Negra. E muitas das vezes paramos para pensar, analisar, refletir, né? Por que a cor da pele tem que fazer tanta diferença? Por que, se quando estamos numa enfermidade, estamos num hospital, somos todos, né, tratados de uma maneira igual? Sim. Por quê? O negro, o alemão, todas, enfim, sem distinção de cor, quando caímos numa situação difícil,
a gente sente na pele, né? Tentando buscar uma solução, mas uma solução de esperança. Quando você está numa enfermidade, tenho certeza que você procura, seja quem for, para te dar o auxílio ali, que seja um médico negro, que seja um médico da cor que for, mas se você quer ficar com saúde, você quer ter saúde, né? Então, a gente começa a fazer uma reflexão profunda, hoje, nesse dia, nessa 2014, porque ainda existe essa diferença. Porque você ainda chega em alguns estabelecimentos, você vê realmente que ainda a cor predomina. Ainda existem essas diferenças. Eu, por exemplo, gosto muito de brincar, neguinho e tal. Para mim, né? Eu não tenho preconceito, né? Eu já passei por isso, minha gente, de chegar no local, num certo lugar, e as pessoas me olhar ou fazer comentário, e eu arregaçar a manga da camisa e mostrar que eu era preto e com prazer ainda, entendeu? Não tem problema, não é? Porque o que faz a pessoa não é a cor da pele, o que faz nós ser uma pessoa legal ou não, é as nossas atitudes do nosso dia a dia. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas que nós ficasse aqui com uma reflexão, não é, vereador Leandro? Com uma reflexão, né, com um entendimento espiritual. O que somos aqui? Nós estamos aqui agora, todos nós aqui, né, quem está assistindo, nós que estamos aqui falando, discutindo lei, discutindo isso, mas a qualquer momento, nós podemos não fazer parte desse planeta mais. E daí? Qual a diferença? Quando estivermos no caixão, será que o negrinho não vai primeiro, vai se identificar primeiro, né? Então, que fica um momento de reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós possamos ter mais compreensão e buscarmos, acima de tudo, o entendimento e a consciência nossa de querermos o melhor um para os outros. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o último orador, o vereador professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. É muito triste falar sobre a questão do preconceito, como o companheiro vereador Luiz Paulo comentou. Infelizmente, em nosso país, as pessoas negam que esse preconceito existe, mas ele existe sim. Tenho antepassados negros na minha família e fiquei muito feliz de encontrar os antigos proprietários dos meus tataravós aqui no município de São José dos Pinhais e sentar à mesa para jantarmos juntos. Isso para mim foi motivo de imensa alegria. Comentei com o vereador Luiz Paulo na ocasião, porque para eu estar aqui houve muito sofrimento dos negros que fazem parte da minha família. E acredito que todos nós aqui, brasileiros, temos o sangue do negro nas veias, né? Então isso para a gente é muito triste saber que ainda existe preconceito. Preconceito de qualquer forma é motivo da pessoa procurar um psiquiatra. Infelizmente essas pessoas não vão se tratar. Convivem na sociedade, agridem verbalmente, fisicamente e cometem crimes que nem sempre são tidos como crimes de preconceito, de raça, credo, sexualidade, gênero. Ainda hoje até a mulher ganha menos que o homem em muitas atribuições. Então, combatam dentro de si mesmos este preconceito, seja ele de qual forma for. A vereadora Lucy Stocco falou aí do jantar aí que eu e ela estamos organizando. A filha dela, a Fran, está bem empenhada, junto com o Rodrigo, que trabalha no gabinete onde estou trabalhando também, e viabilizado aí pelo nosso presidente Silvio Monteiro, ao qual agradecemos, para receber essa comitiva. Vai ser no restaurante, ela falou, convidou a todos, né, Lúcia? E esquecemos de falar o restaurante, Folha de Louro, né? Que fica aqui pertinho, em frente à prefeitura ali, e às 20 horas. Então vai ser bacana para a gente receber muito bem as pessoas
como verdadeiros anfitriões do nosso município. Eu acredito que seja só. Gostei do pedido de vistas aí do companheiro vereador Leandro, porque eu li todo o projeto, achei bacana, até comentei com a Lúcia bastante sobre o projeto, porém eu não vi os estudos técnicos, né? E ali, pelo que eu vejo, nós somos muito subordinados a um decreto do governador, mas baseado em que o nosso governador baixou esse decreto aí. Então, por hoje é só. Um ótimo dia a todos e a todas, e que levemos para casa, coloquemos em nossa mente essa reflexão sobre a questão do preconceito. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 25 de novembro de 2014, no horário regimental. A sessão está encerrada.